É com muito prazer, com muita satisfação e também com muita gratidão que volto a me comunicar com você sobre fatos políticos do Brasil agora, no dia, na hora. Quero lhe pedir que, se gostar desse comentário, dê um like. Se não for inscrito no canal José Neumann Pinto do YouTube, inscreva-se e dê o like. E, sobretudo, que comentem. Eu não sou dono da verdade, o que eu estou dizendo aqui não vale para todo mundo, cada um tem a sua opinião. Se quiser opinar contra o que eu falar aqui, saiba que recebo com muita lisura, com muita alegria o seu comentário, seja ele qual for. Eu vou tratar de um assunto que envolveu aí muita saliva. Essa saliva produziu 517 páginas de uma acusação assinada pelo senhor Paulo Gonet, e Procurador-Geral da República, e entregue ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra a democracia, às 11 da noite da segunda-feira, 14 de julho, vamos traduzir para o francês, 14 de julho, dia da liberdade, dia em que o mundo conheceu a queda do totalitarismo por conta dos revolucionários franceses. Pois é de saliva que nós vamos tratar, porque não houve um golpe de Estado clássico, não houve tropa na rua, não houve tanque invadindo o Congresso, não houve prisão ou qualquer agressão contra o presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nem o presidente que entregou, que aliás não entregou o cargo, mas que terminou o seu mandato, foi visto com qualquer articulação para um acontecimento que não fosse além do vandalismo, né? Pois bem, meus amigos, a acusação em suma, os acusados terem dialogado, feito interlocuções e atacado com palavras as instituições democráticas. É isso aí. Se tivesse havido isso, teria havido um crime. No caso, não houve crime, não houve bala, não houve bomba, só houve papo, saliva, muita saliva. Além disso, não houve um crime contra a liberdade de expressão, nem muito menos um golpe de Estado. Eu concordo com o advogado André Marcília, que escreveu isso no X. Ele lembrou que foi minutado um decreto que foi citado e que foi usado como uma conduta que foi criminalizada. O decreto com finalidade antidemocrática. O decreto, segundo Marcília, e eu concordo, é um instrumento legal, legítimo, previsto pela Constituição, e a sua finalidade não era lícita. Não era lícita. Não há nenhuma prova na justiça de que houve qualquer irregularidade na vitória do Lula sobre o Bolsonaro. Bom, não houve, o decreto não foi decretado, era uma cópia de um texto que não há, inclusive, nenhuma evidência provada e comprovada de que fosse um texto para ser realmente uma conduta criminalizada. Gonet reclamou, na sua acusação, de que Jair Bolsonaro foi enaltecido pelos manifestantes, que refletiram o discurso radical e recorrente do ex-presidente, baseado em alegações infundadas de fraude nas urnas eletrônicas. E daí? E daí? Desde quando saliva aqui? Saliva, o doutor Gonet, é manifestação de opinião que é garantida pela democracia, por qualquer democracia, que se preze. Que se preze. Bom, além disso, o Bolsonaro também está sendo inculpado porque ele foi muito enaltecido pelos manifestantes no dia, que refletiram o discurso radical dele contra
lisura da contagem eleitoral. E daí, a contagem eleitoral, a eleição foi anulada, o vitorioso foi acusado de alguma coisa? Nada, não aconteceu nada. Na verdade, a narrativa da Procuradoria-Geral da República se sustenta apenas em saliva, a mesma saliva que ela tenta agora combater e que eu sou obrigado a dizer que fico muito preocupado com esse tipo de decisão do Judiciário. E aproveito isso para dizer que na segunda-feira, 14 de julho, eu fiz aqui um comentário a respeito das tentativas de destruir a democracia pelos ocupantes dos 3 poderes coniventes e não de convívio, de conivência e não de convivência. O executivo, controlado pelo PT e pelo PSB, 2 partidos de esquerda, o legislativo, controlado por um partido de centro chamado Centrão, que acolhe a direita, e o judiciário. E eu omiti o judiciário por simples... que o tempo do light já estava muito... do vídeo já estava muito grande, eu não quis... Mas eu quero dizer o seguinte, o judiciário tem papel importante, relevante, nessa volta da censura, em termos que eu considero até mais graves do que os da época da ditadura militar, né? Quero aproveitar, inclusive, porque esse comentário que eu fiz na segunda-feira, 14 de julho, foi criticado por José Roberto Zuccoli, e eu li o comentário dele e peço que você faça a mesma coisa que ele fez para eu reconhecer que eu errei quando, no caso, ele me apontou que eu esqueci a Rússia nos BRICS. E é verdade. Brasil, Rússia, Índia, e China e África do Sul. Ok? Bom, quero também dizer a você que eu estou muito preocupado com o rumo do Brasil e com essas tentativas de transformarem saliva em bomba. Isso não dá certo. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, pedindo que comente, pedindo que conteste se for o caso, ou que dê contribuição para eu acrescente alguma coisa na minha argumentação, dizendo em té.